Seja muito bem-vindo ao canal Aprenda Aí. Observe o interior dessas infraestruturas colossais cruzando a galáxia. Vemos guerreiros usando escudos de energia cinética e armamentos capazes de cortar aço sólido. Mas, se você inspecionar o comando central dessa nave, não vai encontrar um único processador, sistemas de inteligência artificial ou nem sequer uma tela digital. As rotas são físicas e os registros do Império são mantidos em papel. A origem desse apagão digital absoluto está cravada na Bíblia Católica Laranja, o texto sagrado que rege o universo conhecido. A lei impõe um mandamento inquestionável: não farás nenhuma máquina que se assemelhe à mente humana. Proibir a existência de computadores altera a lógica de sobrevivência de toda a civilização. Sem algoritmos para calcular variáveis de infraestrutura ou navegação, a espécie precisou descartar a evolução tecnológica e forçar os limites da própria biologia humana. Milhares de anos no passado, a humanidade do Velho Império atingiu um pico de conforto. As sociedades delegaram suas tarefas lógicas e braçais aos sistemas automatizados. As pessoas simplesmente pararam de pensar por si mesmas, desenvolvendo uma profunda letargia. Essa inércia abriu espaço para o desastre. Um grupo de ciborgues extremistas, os Titãs, assumiram o controle, até eles mesmos perderem o domínio para sua própria rede de inteligência artificial, que escravizou a raça humana. O limite foi atingido quando uma máquina, tentando entender a biologia, assassinou uma criança humana. O luto coletivo desencadeou o Jihad Butleriano, 93 anos de uma guerra santa implacável e sangrenta, com o único objetivo de caçar e aniquilar todas as máquinas pensantes. Este gráfico ilustra o tamanho do problema. A destruição do silício eliminou a tirania das máquinas, mas fragmentou violentamente a cadeia logística interestelar, deixando um vácuo administrativo tão imenso que ameaçava isolar e matar incontáveis planetas de fome. Para preencher esse vácuo, a humanidade transformou seu próprio corpo em hardware. Surgiram os mentats, indivíduos submetidos a condicionamentos lógicos extremos para operar como supercomputadores vivos. E a Ordem das Bene Gesserit descartou os algoritmos, utilizando o instinto biológico e manipulação genética para controlar a sociologia do Império. Mas dobrar o tecido do espaço-tempo sem um computador traçando a rota é um salto às cegas para a morte. A solução brutal coube à Guilda Espacial. Seus navegadores vivem trancados em tanques de microgravidade, sofrendo mutações atrozes para absorver a capacidade da presciência, enxergando os perigos do futuro imediato para guiar as naves em segurança. Esta visualização de rede expõe a falha desse sistema. O rigor lógico, a manipulação social e a clarividência substituíram as placas de vídeo com sucesso matemático. Contudo, essa alta performance biológica exige uma única e instável fonte de combustível, a especiaria melange. Pessoal, só uma pausa rapidinha aqui. Se vocês estão curtindo essa análise, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. Isso ajuda a gente demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Valeu! Sem essa substância, os mentats perdem a lógica e as naves da guilda batem e queimam. Toda a sobrevivência e a economia de milhares de galáxias passaram a ser reféns de um único ponto de falha no universo. E a origem dessa substância esconde o maior segredo da galáxia. O planeta Arrakis nem sempre foi um deserto mortal. No passado era um mundo azul coberto por oceanos, deliberadamente drenado por alienígenas. Os responsáveis por essa seca são as trutas de areia, a fase larval dos colossais vermes de Arrakis. Elas funcionam como agentes de terraformação, operando com a obsessão mecânica de localizar e isolar cada gota de água líquida nas profundezas do planeta. Ao observar este corte geológico, notem as excreções larvais se misturando com a água aprisionada. O composto fermenta, gerando uma pressão massiva subterrânea que rompe o solo violentamente, criando a especiaria. Subindo à superfície no diagrama, as larvas sobreviventes fundem-se nos gigantescos vermes. A ironia é amarga.
Na fuga cega para escapar da escravidão imposta pelos computadores, os humanos ancoraram sua existência inteira ao ciclo digestivo de um parasita. Quando Frank Herbert construiu esse universo nos anos 1960, a ficção científica operava embalada no otimismo de nomes como Isaac Asimov. A expectativa geral era um futuro onde a inteligência artificial assumiria nossos problemas para elevar o nosso padrão de vida. Frank Herbert inverteu essa lógica confortável. Ele expôs claramente que transferir os nossos encargos lógicos para as máquinas não produz liberdade. A automação desenfreada atrofia as nossas capacidades e paralisa os motores da nossa própria evolução. Mas o banimento dos computadores criou a armadilha do Messias. Sem máquinas para fornecer dados neutros, uma humanidade dependente e passiva buscou certezas absolutas na figura de um líder carismático, Paul Atreides, que possuía o dom biológico de enxergar o futuro. Confiar cegamente na presciência de um único salvador provou ser um erro catastrófico. A civilização apenas trocou o algoritmo pelo profeta, resultando em uma guerra santa incontrolável que dizimou 60 bilhões de vidas. O desfecho dessa longa estagnação biológica exigiu uma medida extrema. O herdeiro Leto II aceitou o sacrifício que gerações passadas rejeitaram. Ele permitiu que as trutas de areia cobrissem seu corpo, fundindo sua biologia à ecologia do deserto, para se tornar um tirano imortal e monstruoso. Essa transformação iniciou o caminho dourado, a imposição de milênios de opressão absoluta. Leto reprimiu a civilização com uma força tão sufocante que a necessidade de independência e de sobrevivência foi cravada à força no próprio DNA humano. A animação deste mapa estelar demonstra o resultado do fim dessa tirania. A explosão de contenção gerou uma migração caótica e massiva, espalhando as pessoas por infinitos cantos do cosmos, garantindo que a espécie nunca mais pudesse ser controlada por um único recurso ou governante. A independência genuína exige questionamento analítico constante. Ela requer a recusa do silêncio confortável oferecido pela automação, pela miopia das drogas de performance ou pelas promessas de salvadores infalíveis. Não deixe o algoritmo te perder no tempo e espaço. Se inscreve no Aprende Aí.